Bonjour, ladies e gentlemen do 8º ano do Colégio João Paulo II. Meus amores, a nossa aula de hoje será a correção das páginas 44, 45, 46 e 47. São 13 exercícios que eu pedi em aulas anteriores, certo? Eu espero que tenham feito. Portanto, vamos à correção. Exercício 1. Na letra A, vocês deveriam colocar PV, como vocês estão vendo aí, através da minha apostila, certo? O predicado é verbal. Por quê? Porque fizeram é um verbo transitivo, certo? Na letra B, é PN, ou predicado nominal, porque o é um verbo de ligação. Na letra C, é PV, ou predicado verbal, porque tem é um verbo transitivo. Letra D, predicado verbal ou PV, aí no parênteses vocês deverão colocar. E grifem o verbo mudar, que é um verbo intransitivo, no caso aí. Letra E, predicado nominal, porque o verbo estar é um verbo de ligação. F, PN, futebol não é justo. O E vem do verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação, como você já sabe. Então, o predicado é nominal. Letra G, PV. Por que é PV? Porque o verbo é manteve, e manteve é um verbo transitivo. H, PV. Saiu é um verbo intransitivo. Se tem verbo intransitivo, PV. Ok? Predicado verbal. O número 2 tem o texto aí do coelho invasor de Gramado vira mascote no ecoestádio. 2. O que torna essa notícia curiosa, inusitada? O fato de um coelho invadir o campo de futebol repetidas vezes durante os jogos. 3. Que a informação do texto não corresponde à realidade, isto é, foi inserida com a finalidade de tornar a situação cômica, engraçada, hilariante. Aí vem a resposta. O fato de o coelho ter sido contido e ouvir uma reprimenda do árbitro assistente. O que seria reprimenda? Reprimenda é porque foi chamada a atenção pelo árbitro, avisando de que se houvesse reincidência, ou seja, se ele voltasse, a desrespeitar, a cometer falta, o árbitro daria a ele, aí outra reprimenda. Então, seria um tratamento similar dado a um jogador que não estivesse cumprindo as regras do esporte. O jogador não leva cartão vermelho, amarelo? Então, o coelho também receberia. 4. Há uma restrição para considerar que o coelho seja realmente um mascote da sorte. Qual? O fato de, apesar de o time estar na terceira colocação do Paranaense,
não ter vencido em casa, local onde o coelho costuma aparecer. Certo? Agora vamos à página 45, no exercício 5, que pediu para sublinhar o predicado e circular o núcleo do predicado. Letra A, como vocês estão vendo aí. Vocês deveriam circular o verbo invade e grifar: invade os jogos sem qualquer cerimônia. Letra B, circular ingressou e sublinhar ingressou no gramado mesmo sob chuva. Letra C, reparem aí, está circulado o verbo conteve e grifado conteve o coelho. Letra D, circular o verbo ouviu e sublinhar ouviu uma reprimenda. Letra E, circular ajudou e sublinhar o time do Barigui. F, circular o verbo venceu e sublinhar venceu como mandante. Certo? 6. Com relação à atividade anterior, copie o núcleo do sujeito de cada período. O que é núcleo mesmo? Núcleo é a palavra principal. Na letra A, Alzir. B, orelhudo. C, árbitro. D, orelhudo. E, animalzinho. E F, jotinha. 7. Vocês deveriam completar as frases aí, certo? Dependendo aí da atividade do exercício 5. Então, reparem como que deveria ficar. Todos os predicados dos períodos são verbais, porque o núcleo é um verbo. Na letra B, todos os sujeitos dos períodos simples e o núcleo do sujeito é um substantivo. Agora vamos para a atividade 8. Letra A, vocês deveriam marcar nominal. O predicado desse período é nominal. Segundo parêntese. Letra B, por que a palavra invasor aparece entre aspas? Por que ela está em destaque? Então, porque não se trata propriamente de um invasor, já que o coelho não tem ideia de que está em um campo de futebol onde está acontecendo um jogo. Esta é a resposta correta. Número 9. A número 9 é pessoal, certo? Portanto, não tem como eu corrigir, ok? Então, tudo que é pessoal não precisa, de correção, porque é relativo. Vamos agora à questão 10. Vocês deveriam colocar na frente aí das frases o tipo de predicado presente em cada um. Primeira frase. Ele ficou em São Paulo, predicado verbal. Ele ficou triste, predicado nominal. Ele permaneceu calado, predicado nominal. Ele permaneceu em casa, predicado verbal. Ele anda aborrecido, predicado nominal. Ele anda rapidamente, predicado verbal. Ele continua preocupado, predicado nominal. E ele continua a missão, predicado verbal. Bom, eu vou explicar por que cada um
Cada um é um tipo diferente. Na primeira frase, sublinhem aí, ficou. Por que que o predicado é verbal? Gente, o verbo ficar, geralmente, ele é o verbo de ligação. Só que, no caso aí, esse ficar, ele está em São Paulo, não tem predicativo. Para ser nominal, tem que ter predicativo. Se você ficou triste, ele ficou triste, seria predicado nominal. Mas ele ficou em São Paulo, então é diferente. Lembram lá do verbo andar, que eu expliquei para vocês? O andar, ele pode ser verbal, ele pode ser nominal, porque o andar pode ser andar, caminhar normal, né? Aí seria verbal. Agora, andar, triste, chateado, calado, aí seria nominal, porque seria um predicativo. Então tem diferença. Ele ficou, reparem que tem sempre, no caso aí, duas frases com ficou. Na primeira é verbal e na segunda já é nominal, exatamente o que eu falei aí. Ele ficou triste. Esse ficou não é como ficou da primeira frase. Por quê? Porque a primeira frase não tem predicativo e na segunda tem o triste. E é o triste que vocês deverão sublinhar. Porque no predicado nominal não é o verbo que é o núcleo. O núcleo vai ser sempre o predicativo. Então, na primeira frase, vocês deverão grifar o ficou, como está aqui na minha apostila. Na segunda, o triste, porque é o predicativo, por isso que o predicado é nominal. Na terceira, ele permaneceu calado. Calado é o núcleo, o predicado é nominal. Já na outra frase, ele permaneceu em casa, aí já é diferente. Não tem predicativo aí. Então, esse permaneceu é um verbo transitivo, tá? Agora, se fosse ele permaneceu cansado, triste, calado, seria nominal. Ele continua, aliás, saltei uma. Ele anda aborrecido. Aborrecido é o núcleo do predicado, porque ele é um predicativo. Ele anda rapidamente. Aí é aquele andar lá que eu falei para vocês. Por isso que o predicado é verbal. Então, grifem o anda. Ele continua preocupado. Preocupado é o predicativo. Então, grifem preocupado. Ele continua a missão. Grifem o verbo continua, porque aí, nesse caso, o verbo continua, ele não está seguido de um predicativo, por isso que é verbal. Ok? Letra B. Com esses exemplos, a que conclusão se pode chegar a respeito dos verbos ficar, permanecer, andar e continuar? Pode-se chegar à conclusão de que, dependendo do contexto, eles podem ou não ser verbo de ligação. Ou vai ser verbo de ligação, ou vai ser verbo transitivo ou intransitivo. Ok? Número 11. Vocês deveriam, aí nesse exercício, juntar as frases e tornar aí o predicado verbo nominal, certo? Os jogadores eram, estou sem óculos. Os jogadores correram alegres para o abraço. Como que se tornaria verbo nominal? Os jogadores correram para o abraço. Separando, os jogadores estavam alegres. Na realidade, são todos verbo nominal e vocês deveriam desmembrar. Certo? Um é verbal e o outro é nominal. Letra B. Desmembrando aí a letra B. O capitão levantou a taça. O capitão estava orgulhoso. C. Desmembrando aí esse predicado verbo nominal. Ficaria: a população comemorou. A população estava entusiasmada. D. O juiz marcou o pênalti. O juiz estava decidido.
Gente, estão lembrados que eu falei para vocês que parece que tem o estava? Não está na frase presente o estava, mas é como se estivesse. Os jogadores correram para o abraço e estavam alegres. O capitão levantou a taça e estava orgulhoso. A população comemorou e estava entusiasmada. O juiz marcou o pênalti e estava decidido. Por isso que o predicado é verbo nominal, certo? É como se tivesse lá o e estava, implícito. Vamos ao número 12. Vocês deveriam classificar os predicados. Primeiro parêntese, N, porque o predicado é nominal. O segundo, verbal. O terceiro, verbo nominal. O quarto, verbal. E o quinto, verbo nominal. Agora eu vou falar por quê. No primeiro tempo, os jogadores estavam apáticos. Estavam seria o verbo de ligação e apáticos seria o predicativo, por isso que é nominal. Podem até circular apáticos aí, que apáticos seria o núcleo do predicado nominal. Não perco uma partida de futebol. Não perco o quê? Estão vendo? Então, o verbo é transitivo. Aí sim, você pode grifar ou circular aí o verbo perco. Os jogadores entraram em campo alegres. Repara, os jogadores entraram em campo e estavam alegres. Por isso que é predicado verbo nominal. Sempre que der para colocar o e estava ou estavam, podem saber que o predicado é verbo nominal, tá? Então isso aí é um macetinho que eu dou. Não tem isso escrito em lugar nenhum, mas eu falo isso para facilitar para o aluno aprender, certo? O juiz apitou. O predicado é verbal. Por quê? Porque apitou é um verbo intransitivo. Então, circulem aí o predicado, ou melhor, o núcleo, né, que é apitou. A arquibancada gritou emocionada. Reparem, por que é verbo nominal? A arquibancada gritou e estava emocionada. Por isso que o predicado é verbo nominal. Grifem aí, são 2 núcleos nos predicados verbo nominal, tá? Reparem, os jogadores entraram em campo alegres. Então, vocês vão circular para mim aí o entraram, que é o primeiro núcleo, e o alegres, que é o segundo núcleo, porque é um predicativo. Agora, a arquibancada gritou emocionada. O gritou é um núcleo também. E o emocionada também, vocês vão grifar aí ou circular, porque é um predicativo, certo? Então, são 2 núcleos, o gritou e o emocionada. Agora, vamos para o último exercício, o número 13. Vocês deveriam, nessa atividade, também transformar os predicados nominais em verbais. Ele anda cansado. Ele anda no parque, ele anda na rua. Então, o anda aí já ficou diferente, né? Por isso que se tornou verbal. Ele permaneceu sozinho. Reparem que aí, no exercício, todos os predicativos estão em destaque, estão em negrito aí. Por quê? Porque eles são os núcleos, ou seja, são palavras principais do predicado, né? Então, transformando, você vai colocar o verbo agora, sem ser de ligação, ele vai se tornar um verbo transitivo ou intransitivo. Agora, ele permaneceu sozinho, ele permaneceu na sala, ele permaneceu na cozinha, ele permaneceu no quarto, sei lá, é pessoal também isso aqui. Então, as respostas são somente a título de compreensão para vocês, tá? Mas vocês poderiam colocar outro tipo de frase. Ele continua irritado. É diferente. Ele continua no hospital. Ele continua no escritório. Certo? Ele ficou nervoso. Já é diferente agora.
ele ficou em casa, ele ficou na escola, ele ficou na igreja, ele vive abatido, ele vive na praia, ele vive nos Estados Unidos, ele vive na escola, na biblioteca, sei lá, tá? Então é pessoal também aqui essa atividade do número 13. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham acertado aí todas as atividades, ok? Meus amores, eu gostaria, principalmente você, Francisco, que fizesse um novo grupo para nós. Você tem o número de todos, né? Inclusive o meu, que se porventura surgirem dúvidas, que vocês tirassem, né, tais dúvidas através do grupo, que eu acho que facilitaria, a gente teria uma interação, né, uma interatividade melhor, porque eu não estou ouvindo a carinha de vocês e nem a voz de vocês. E ficaria mais fácil, eu acho, se montássemos, né, aí um grupo, ok? Um abraço para todos. Não deixem de fazer a correção dos exercícios. Nós estamos voltando ao volume 1. E a próxima aula nós daremos continuação às atividades, que seria formação de palavras aí na página 47, tá? Na realidade, vocês já poderão fazer até a 48. Então, são 8 exercícios que vocês poderão fazer para a gente corrigir amanhã, ok? Beijos, fiquem com Deus. Um abraço para todos. Eu espero que vocês estejam em casa bem e fazendo todas as atividades. Então, não percam tempo, por favor. Então, um abraço a todos, né? E, Francisco, não esqueça de montar esse grupo para nós, tá? Para tirarem aí as dúvidas, ok? Beijocas a todos.